Ou não comam. Eu não vou comer, pronto, acabou. Vamos agora continuar na nossa meditação na palavra do Senhor. Nós estamos a falar da primeira carta de Pedro. Já. Estamos a fazer uma exposição, se calhar alguns de vocês acham que é muita conversa, mas não é. Estamos a fazer uma coisa corretamente, biblicamente falando. E hoje continuamos numa segunda mensagem sobre aquele pedaço de Pedro, do final do capítulo 2 da primeira carta. Já começamos na semana passada, em que falamos sobre o que importava no fundo, é isso que eu queria retirar da palavra da semana passada. O que interessa para nós é a identificação com Cristo. E quando o apóstolo Pedro escreve aqui à igreja da Ásia Menor, defende exatamente isso. Que assim como Cristo, nós também. E portanto, é essa a chave do nosso caminhar, é essa a chave do nosso testemunho como igreja, é essa a chave do nosso testemunho como cristãos. Identificação. Os irmãos lá da Ásia Menor, há 2000 anos atrás, estavam no meio de uma carga de trabalhos, sem dúvida alguma. Mas o desafio era exatamente esse. No meio das dificuldades, identificarem-se com Cristo. E depois, nós continuamos hoje, falamos já dos versículos 18 a 21, e hoje eu vou convidar-vos a lermos os versículos 22 e 23. E diz assim, o qual, está falando de Cristo, que vem do versículo 21, ok? O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. O Senhor faz com que nós possamos entender o que Tu dizes na Tua palavra. Isso é que é importante para nós. Que nós compreendamos realmente o que Tu és, o que Tu exiges que nós sejamos e realmente como nós devemos viver fielmente de acordo com o Teu chamado. Abençoa cada um de nós, Senhor, e faz-nos crescer no entendimento. Amém. Reparem bem, Pedro tem uma palavra logo no início do versículo 22 que é uma palavra fundamental. E não é menor. O que ele diz é fundamental. Ele diz, nele, isto é Jesus, ele não cometeu pecado. Nós sabemos isso? Não sabemos. A Bíblia diz isso, mas essa afirmação é fundamental. Não podemos ignorar isso que Pedro está dizendo e não podemos levar isso ligeiramente. Eu já sei que Jesus nunca cometeu pecado. Não é isso. É o significado que isso tem para nós. O facto de ele não ter pecado, e nós sabemos o que é o pecado, nós sabemos o que é que a Bíblia diz. Por exemplo, em João, na primeira carta de João 3:4, nós lemos, qualquer que pratica o pecado também transgride a lei. Não está ali escrito. Porque o pecado é a transgressão da lei. Nós sabemos o que é o pecado. É infringir a lei. Que lei? A lei do Pai, a lei de Deus. Okay? Essa transgressão, o texto grego do Novo Testamento aqui usa uma palavra que eu gosto muito, que é a palavra anomia. Nomos em grego significa lei. Todas as palavras na língua grega têm o A antes, nós chamamos isso em gramática grega, o alfa privativo. Torna-se negativo. Nomos é lei. Anomos significa sem lei. É muito simples. O grego é muito engraçado, não é? Agora, essa transgressão, pecado, significava viver sem lei, sem obedecer à lei do Pai. João está a usar aqui a mesma maneira de construir a frase como o Pedro também o faz. E ao contrário do que diz muito boa gente, nos nossos tempos, e de tempos não muito atrasados, o pecado, isso que a Bíblia define como transgressão da lei de Deus, o pecado não é consequência do ambiente. Vamos passar à frente, está bem? A pessoa é pecadora, é criminoso porque o ambiente levou a... Não. Pode contribuir, sem dúvida alguma, mas a razão do pecado, a origem do pecado, o que o pecado significa em si mesmo, é algo diferente. O pecado não é culpa do ambiente, o pecado não é culpa da sociedade, o pecado, de acordo com as Escrituras e a Palavra de Deus, é algo que nós, após a queda do nosso primeiro pai, vivemos e cometemos devido à nossa própria natureza caída. Isto é pecado. Atirar as culpas para o outro lado é muito engraçado, mas não serve para nada, a não ser para satisfazer o nosso ego. Não somos nós que temos culpa, alguém teve por nós. Não, meus irmãos. Nós somos culpados. Cada um de nós, diz a Bíblia, estava em Adão, não é? Consequentemente, assim como Adão pecou, todos nós pecamos. Cada um de nós, assim como Adão, foi pessoalmente responsável. Deus responsabilizou, não é? Pelo pecado, ou não responsabilizou.
Deus disse, Eva, foste tu. Deus disse, foi a serpente. Foi isso que Deus disse. Ou Deus disse, foste tu, Adão. Sendo responsabilizado pessoalmente, nós também somos, como sua descendência, responsabilizados pessoalmente. E, portanto, pecado, como diz em João, é transgressão da lei. Não existe uma diferença de definição do pecado para ti e uma para mim. Não. O pecado é igual para todos, está bom? A definição é essa. Nós todos, porquê? Porque todos nós estamos debaixo da mesma lei que é transgredida. Que foi transgredida. Por natureza, após a queda, todos nós transgredimos, isto é, violamos essa mesma lei de Deus. E nós fazemos-lo repetidamente e quase constantemente. A nossa natureza leva-nos a isso. Nós dependemos, tentamos depender unicamente de nós mesmos, fora do favor de Deus que o dá em Cristo, e por isso a Bíblia diz que nós estamos totalmente perdidos se Deus não intervir na nossa vida. E portanto, quando Pedro diz Jesus não cometeu pecado, está a falar de uma coisa absolutamente extraordinária. Ou como João diz também, ele não transgrediu nenhum pedaço da lei divina. E em João, primeira carta de João, nessa mesma carta que nós já vimos o versículo, temos um outro versículo que nós conhecemos muito bem, que diz, se dissermos que não temos pecado, o que é que nós somos? Enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Tradução, somos mentirosos. Vocês já sabem, não é? E há uma pequena diferença, ou seja, nós somos esses, podemos não dizer que temos pecado. Nós não devemos dizer isso porque sabemos que somos mentirosos. Mas há uma coisa que nós sabemos, que é aquilo que diz o versículo a seguir, de João. Qual é? Se confessarmos, qual é a grande diferença? É que nós somos pecadores, mas nós podemos confessar. O crente confessa que o é. O descrente, o mundo, não confessa. E até nem acredita, tá bom? Portanto, essa é que é a grande diferença. Jesus, se tivesse que confessar alguma coisa, e foi pressionado para confessar, não foi? Lá no julgamento dele, então, o Pilatos estava a pegar na perna, não é? Jesus, a única coisa que poderia confessar é o facto de nunca ter cometido pecado. Se ele tivesse alguma coisa a confessar, era isso. Porque ele nunca pecou, ele não pecou. Jesus não tinha nenhum pecado, ele só tinha justiça a confessar. E nós vemos isso nas Escrituras, eu não vou pôr os versículos, que são muitos. Em João, capítulo 17, ele diz, eu guardei o meu povo. Então, Jesus, isso é pecado, guardar o seu povo. Não, isso é o seu dever, é a sua vontade, é o seu prazer. Ele guardou de forma perfeita os mandamentos. Em João, capítulo 15, ele até diz aos seus discípulos, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E ele diz o que é a seguir, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Ou seja, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecem no meu amor. Porquê? Porque assim como eu guardei os do meu Pai, eu estou no amor do Pai. E portanto, tanto versículo bíblico nós podíamos usar para refletir sobre isso. Ele que não pecou nunca, ele que nasceu debaixo da lei, como diz Gálatas capítulo 4, versículo 4, nascido de mulher, nascido sob a lei, no entanto, ele nunca pecou. Está aí Pedro a dizer. As Escrituras nunca dizem que ele teve que fazer alguma coisa especial para ser o Salvador. Não. Ele não foi necessário que ele tivesse que obedecer a alguma coisa para ser o Salvador. Pelo contrário, a Bíblia diz claramente e repetidamente que tudo o que ele fez, a sua obra foi por nós, pela nossa salvação, tudo o que ele fez até nos foi acreditado a nós como justiça, e assim quando Pedro diz que Jesus não tinha pecado, está a dizer que ele é o nosso justo substituto. Mais ainda, Pedro diz ainda mais, fala da conformidade de Jesus com a lei, para se estabelecer como um modelo para nós. Vamos lá ver, no versículo 22 de 1 de Pedro 2, diz, nem na sua boca se achou engano. E esta é uma citação curiosa, porque esta citação, este versículo, é uma citação do Antigo Testamento, daquele profeta que já falamos a semana passada, que é também exemplo e que se cumpriu em Jesus, estamos a falar do profeta Isaías. Em 1 de Pedro diz, nem na sua boca se achou engano. Isaías 53, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Estão a ver? 1000 anos antes, Isaías já tinha dito isso. Mas quem é este servo sofredor, senão Jesus? Não é outro qualquer, senão esse. Pedro aponta especificamente para a sua reação. Pedro está a descrever aquilo, no fundo o que Pedro está a dizer é, quando Jesus foi perseguido, quando foi açoitado, quando lhe bateram, como é que ele reagiu? Qual foi o grande gesto que ele fez perante Pilatos no Sinédrio? Quando ele foi presenteado com aquele julgamento fictício,
perante as autoridades romanas e religiosas do seu povo, como servo sofredor. Ele foi exatamente como as ovelhas que são levadas ao matador. A palavra de Deus diz, em Isaías 53:7, ele foi oprimido, ele foi afligido e oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Quando ele foi injuriado, o que é que ele fez? Retribuiu. Ele aceitou o seu sofrimento como parte da obediência do estatuto que ele tem como substituto nosso, nesse pacto que ele tinha estabelecido na Trindade, desde sempre, o chamado pacto da salvação. Ele aceitou tudo isto como algo que o Pai ordenara. E quando ele sofre, ele não responde com ameaças. Ele não se defende. Pelo contrário de nós, que quando nos trincam os calos, nós queremos trincar outros calos a seguir logo, não é? Ele podia fazer isso, irmãos. E nós vemos isso no versículo 23 de Pedro, quando ele diz que se entregava àquele que julga retamente, ou justamente. Ele sabia que se fosse perante o Pai, o justo juiz, nada lhe poderia ser apontado. Ele não tinha nada a temer. Ele é justo. Ele sabia que devia sofrer por nós, mas sabia igualmente que, como seu Pai é justo, e ele também é justo, ele seria reconhecido e justificado. E Pedro, que está a falar, ao falar sobre isso, está revelando as implicações daquilo que Jesus já tinha dito. Jesus, no Evangelho de Mateus, diz uma palavra que nós conhecemos. Podes dar um... Marta? Não mudou. É isso. Em Mateus 5:39, Jesus disse uma palavra que é muito difícil para muitos de nós. O que é que ele disse? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. Mateus 5:39, não é? O que é uma coisa, honestamente, muito difícil para muito boa gente, nomeadamente eu. O que significa não somente dar a carne, mas também dar a capa a quem nos pede, não é? Ou, como Jesus deu o exemplo até da túnica, não é? Ou caminhar 2 milhas em vez de uma só, 2 léguas em vez de uma só, não é? Jesus nunca disse, por exemplo, para Pedro que era pecado ter uma espada. Lembram-se da história quando perante Jesus, Pedro puxa da espada e até corta a orelha ao servo do sumo sacerdote, de acordo com o Evangelho de João, lá em João 18:11. Jesus não está a criticar o facto de ele estar armado. Não era a primeira vez que Pedro andava armado, não venham conversas. Nem ele, nem os outros, quer dizer, honestamente, conhecendo as pessoas como são, mas Jesus o que diz é que ele não devia agir em função disso. Jesus sabia para que é que seria uma espada, perfeitamente, como toda a gente sabia. Aliás, em Mateus 8:13, nós temos este versículo. Temos o versículo que aconteceu com o centurião, lembram-se? Que teve um servo doente e que vai pedir ajuda a Jesus. E o que Jesus fez, não disse, olha, tu és um centurião, mas tu pertences ao exército e vais outro. Não levas nada porque tu estás a oprimir o meu povo. Jesus não disse nada disso. O que é que ele diz em João 8:13? Vai como queres que seja feito. E naquela mesma hora o seu criado se orou. E nós encontramos na Bíblia situações incríveis como Cornélio. Em Atos dos Apóstolos aparece Cornélio, a gente conhece o Cornélio, não é? O centurião romano. Mas há um versículo que passa um bocado despercebido, que é o facto da entourage de Cornélio ter outros crentes. Em Atos 10:17, quando se fala de Cornélio, há uma referência a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Havia soldados na tropa de Cornélio, no regimento de Cornélio, que eram crentes igualmente, e Deus não diz nada. Jesus não diz nada. Paulo fala do cristão como sendo um soldado, não é? E diz para a gente lutar a nossa milícia, inclusivamente. Ele fala nisso em 1 Coríntios, Filipenses e 2 Timóteo. Mas tudo isso para dizer o quê? Para dizer que, de facto, se nós somos chamados a nos identificar com Cristo, nós vimos a semana passada, e o exemplo de Cristo tem que ser o nosso exemplo para a nossa vida, nós temos que perceber uma coisa, nós vivemos em 2 dimensões diferentes. Nós estamos a viver agora no reino de Deus, que vai acontecer totalmente no futuro, no reino dos céus. Temos que viver os valores do reino, não foi o que a gente falou aqui na ordem comunical. Mas também vivemos neste mundo, nós estamos a viver em 2 reinos. João Calvino chamava isso o duplo reino, as duplas dimensões. É de que nós, quando vivemos agora, nós servimos simultaneamente a Deus numa esfera do sagrado.
E noutra esfera secular nós temos obrigações e responsabilidades. Nós somos obrigados a obedecer às leis do país, certo ou errado? E portanto, como cidadãos da esfera comum e terrena, nós temos deveres comuns. Temos deveres que levam a muitas coisas, a defender a defender a justiça civil. Como cidadãos do reino dos céus, às vezes nós somos chamados, como Pedro foi, a deixar de lado a espada e precisamos saber discernir quando somos chamados a sofrer por causa de Cristo. E é este o exemplo que Pedro tem em mente neste texto. Parece provável que Pedro esteja a pensar no tipo de humilhação que os irmãos daquela altura sofriam. Não se esqueçam que a gente falou isso a semana passada. Eles estavam a viver num tempo complicadíssimo no Império Romano, em que a perseguição era acesa. E os irmãos que viviam naquela zona que hoje em dia nós chamamos de Turquia, foram assediados, foram abusados por causa da sua fé. Foram selecionados e foram perseguidos por causa disso. Foram chamados por Deus para sofrer injustiças. E como nós vimos na semana passada, Deus agradava-se dessa injustiça. Agradava-se do sofrimento praticado pela injustiça de que eles eram alvos. E foi essencial que esses irmãos lá daquele tempo entendessem, tal como nós devemos entender hoje, que por vezes, nestes casos, nós temos não somente o peso de servirmos a Cristo, mas temos o privilégio de seguir os passos de Cristo, também nas perseguições e nas injustiças. Assim como Jesus foi espancado, e foi espancado injustamente, e assim como Jesus não respondeu da mesma maneira como podia ter feito, nós também devemos aceitar tais desprezos, constrangimentos e humilhações por causa de Cristo. Pois nisso é que está a nossa identificação. Meus irmãos, é muito fácil dizer que somos Jesus quando os tempos estão bons. Quando o tempo é mau, nós sabemos como é que é, não é? Eu não quero. Eu não quero. Já me está a doer, não é? Já estás a orar um ano antes, não é? É isso. E, no entanto, aquilo que Pedro está a dizer aos irmãos, vocês vão sofrer. Não tenham problema, Jesus já sofreu. E nós também ouvimos da boca de Pedro para nós, que assim como Jesus sofreu, nós também não temos que ter ousadia nenhuma de não querer sofrer. E até, se for por amor da verdade, Deus se agrada disto. E Deus não é sadomasoquista, tá bom? Não é. Ele não tem prazer no sofrimento, mas Ele sabe que se nós o sofremos dessas condições, é porque realmente estamos identificados com o seu Filho. E esse é todo o prazer que Deus retira desta situação. Nós não estamos em busca de uma cidade nova aqui embaixo, nós estamos em busca de uma cidade espiritual. Estamos a caminho do céu, não é o que nós dizemos. Mas a prova de que nós somos realmente diferentes é porque nós já agora podemos viver os valores do céu, com todas as consequências que isso traz. Se realmente nós acreditamos que Jesus ressuscitou dos mortos e que somente pelo seu favor, somente através da fé, nós podemos caminhar com Ele, nós temos de procurar segui-lo enquanto vivemos em união com Ele, imitando-o em todas as circunstâncias. Isso significa também, meus irmãos, sofrer por amor dele. Que Deus nos abençoe e que nós possamos entender essas coisas tão simples quanto isso. Se Jesus sofreu, quem és tu para não sofrer? Se o teu Salvador sofreu injustamente, quanto mais tu. Não estou a dizer para nos prepararmos todos para ser sofredores e choramingões. Pelo contrário, estou a dizer que este é um caminho que não nos deve ser estranho, porque é um caminho que nos leva à identificação completa e total com o Senhor. Deus nos abençoe e, se Deus quiser, na próxima semana nós iremos continuar para terminar este capítulo 2 da primeira carta de Pedro. Deus abençoe. Amém.